Olá, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro sábado pedagógico de História. Na nossa breve aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a leitura de um fragmento, né, um pequeno fragmento de texto, que vai nos transportar para o ano de 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos ter as primeiras impressões de uma pessoa, né, daquela época, observando o exército alemão que combateria na França. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que vocês entendam e compreendam as impressões de guerra, né? Ou seja, como pessoas, naquele contexto, enxergaram a guerra. Né? Nesse caso, como uma pessoa desse contexto enxergou o exército alemão. É muito importante que vocês prestem atenção à medida que eu for lendo e interpretando o texto, porque é a mesma coisa que eu vou pedir nas questões que eu vou transmitir a vocês pelo Google Formulários. Então, prestem atenção, porque aí, com base nessa explicação, vocês podem responder, então, a atividade, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente precisa saber quem é essa pessoa de quem que está observando, né? Então, quem está observando o exército alemão é o jornalista Richard Hayden Harris, um jornalista norte-americano correspondente do jornal New York Tribune, que estava na Bélgica no dia em que o país foi atravessado pelas tropas alemãs que se deslocavam para atacar a França. Então, foi nesse momento específico da história que se desenrolou esse relato, né, essas impressões. Então, vamos ao relato. A entrada do exército em Bruxelas perdeu o tom humano. Perdeu quando os 3 soldados à frente das tropas entraram de bicicleta no Boulevard do Ragent e perguntaram o caminho para a Garré do Nord. E quanto passou com eles a nota humana. O que é que essa primeira estrofe quer nos dizer, essa primeira parte? Ele quer nos dizer que a primeira impressão que ele teve do exército alemão, os primeiros soldados alemães que apareceram, foram apenas 3 soldados de bicicleta. Então, aqueles 3 soldados, essa primeira impressão, foi de que era um exército normal, um exército humano, 3 pessoas de bicicleta. E aí, então, em seguida, ele fala: o que veio depois deles, desses 3 caras de bicicleta, e nas 24 horas depois, continuava chegando, não foram homens marchando, mas uma força da natureza semelhante a uma maré, uma avalanche ou um rio inundando as margens. Então, observem só a descrição que ele dá ao exército alemão. Em um primeiro momento, em uma primeira imagem que ele tem do exército, dos 3 caras de bicicleta, é um exército comum. Quando vem atrás, o que vem atrás desses 3 homens, que vem atrás é todo um exército, né? Um exército que não tem mais essa noção de humanidade, é apenas um conjunto, né? Não são mais homens marchando, são, na verdade, uma grande força da natureza, semelhante, né? Ou seja, ele compara o exército alemão a uma maré, a uma avalanche ou a um rio inundando as margens. Ou seja, o que é que ele faz aqui? Ele faz essa comparação do exército alemão com forças da natureza que são destrutivas e que invadem, né? Ou seja, tanto a maré, a avalanche e o rio, eles inundam, né? Eles se dispersam ali dentro do ambiente. Então, essa é a segunda impressão que ele tem do exército alemão. A primeira é de um exército humano e o que vem depois é algo como uma força da natureza, uma invasão. A visão dos primeiros regimentos do inimigo, ficamos entusiasmados. Após 3 horas, eles haviam passado numa ininterrupta coluna de aço cinza e estávamos entediados. O que é que ele quer dizer com isso? Era tanta gente, o exército é tão grandioso que ficou chato olhar, porque só o que ele via passando diante de si era aqueles homens passando e não acabava nunca. Então ficou entediante olhar para aquilo, porque não acabava. Era a mesma coisa. Os homens com os mesmos trajes passando durante 3 horas. Né? Então vejam que foi um tempo considerável desses homens passando. Mas conforme
conforme as horas passavam, e não havia tempo para respirar e nem espaços abertos nas fileiras, a coisa se tornou fantástica, desumana. Né? Então, ele passa a se assustar quando ele percebe que aquilo realmente não vai acabar. Passaram-se mais de 3 horas, passaram-se mais de 24 horas e aquilo não acabava. Então, é um exército monstruoso, é um exército que não é mais um exército humano, não é mais um exército convencional, é um exército, na verdade, é uma coisa fantástica, é uma coisa praticamente sobrenatural, o que ele descreve. Então, voltamos a olhá-los fascinados. Só o olho mais penetrante detectava a menor diferença entre os milhares de homens que passavam. À meia-noite, as carroças de carga e os caminhões continuavam a passar. Se marchavam à noite, não sei, mas já fazem 24 horas que o exército cinzento passa, com o mistério da neblina e a persistência de um rolo compressor. Então, essa descrição, né, dele, ela tem a ver também, chamar o exército alemão de cinzento, tem a ver também com a roupa, né, com o uniforme do exército alemão. Era um uniforme com uma cor mais acinzentada. Então, para que a gente reflita aqui, e para vocês terem uma noção da imagem, né, que esse homem observou, eu trouxe justamente essa foto. Nessa foto vocês observam bem, né? É uma que retrata bem esse espírito. Você observa que aqui na frente dá para ter uma certa noção, né, das pessoas que estão aqui, ó, esse cara aqui de óculos, esse outro aqui, mas conforme você distancia o olhar, você vai percebendo que torna-se uma coisa só. Então, o exército alemão ele era tão grandioso, tão potente no início da guerra, que causava mesmo essa impressão de ser como uma única entidade, né? Um único bloco de seres ali que não tinham individualidade. E a questão do cinzento aparece também nas roupas, né? Vejam só a cor do uniforme. É um pouco esverdeado, mas é muito mais puxado para o cinza. Então, gente, é isso a nossa explicação breve sobre o texto, né? Que eu vou colocar para vocês responderem a atividade. Então, esse texto, esse pequeno trecho, ele representa o quê? Uma visão do exército alemão como um exército poderoso, como um exército uniforme, ou seja, que não existe individualidade. Então, é uma única coluna cinza, né? Então, ele qualifica o exército como uma unidade, como algo único e como algo destruidor, potencialmente destruidor. Então, a perspectiva principal aqui desse relato é de uma pessoa diante de uma situação em que ele teme esse exército. Então, é um exército que eu acredito que nenhuma nação fosse querer enfrentar, porque é um exército que, à primeira vista, se apresenta como muito, muito, muito poderoso. Então, esse foi o nosso primeiro sábado eletivo. Eu trouxe essa pequena atividade para vocês, eu quis fazer essa explicação para vocês terem mais um pouquinho de compreensão do texto. Esse mesmo texto está presente aqui na atividade que eu vou colocar, na atividade que eu vou colocar no Google Formulários, e caso vocês tenham dúvida na hora de responder a atividade, retornem a esse pequeno vídeo. Então, valeu, pessoal, até a próxima, e espero que todos consigam aí desenvolver bem a atividade. Tchauzinho!